bem, pessoal? Boa tarde. Bom, nós vamos começar as aulas de biologia falando para vocês um pouco sobre a evolução humana. Vocês estão estudando evolução no geral na sala de aula, eu vou falar um pouco sobre a evolução humana para vocês. Tudo bem? Então, pessoal, só a classificação geral aqui da espécie Homo sapiens, né? O homem está classificado dentro do reino Animalia, no filo dos cordados, na classe dos mamíferos, a ordem dos primatas, a família Hominidae, o gênero homem, a espécie atual Homo sapiens. Então, que características dos primatas, né, que são vantajosas para eles, que prevalecem na espécie humana? Os 5 dedos nas patas. Patas por quê? Porque antes de se adotar a postura ereta, o nome que era genericamente utilizado tanto para mãos quanto para pés era patas, certo? O polegar opositor, né, polegar oposto aos demais dedos, para quê? Para poder facilitar, segurar objetos, né, e para poder facilitar o deslocamento nos galhos das árvores. Grande mobilidade dos membros anteriores e posteriores em relação ao tronco, tá? E isso foi importante quando ele deixou a vida nas árvores e passou a ter uma vida na savana, certo? Então, quando ele deixou a vida basicamente no topo das árvores e passou a ter uma vida terrestre. A visão tridimensional que deu ao homem a noção de profundidade, certo? Noção de distância, portanto. E o comportamento social intenso, né, com um cuidado também intenso com a prole. Dessa forma, houve o desenvolvimento da cultura, tá? Desenvolvimento de valores que foram passados de geração a geração, e com isso eles puderam abandonar aquele estilo de vida essencialmente primitivo, né, onde eles se defendiam mais com a força física, né, e passaram a desenvolver mais a inteligência. Tá? Dessa forma, houve, ao mesmo tempo, o desenvolvimento do cérebro. Então, acredita-se que, sem inteligência desenvolvida, provavelmente esses primatas não teriam conseguido sobreviver. Tudo bem, pessoal? Bom, ali alguns exemplos de primatas, certo? São todos o quê? O homem deriva desses seres vivos aí? Não, né? Pelo contrário. Muitos deles surgiram ao mesmo tempo na escala evolutiva. Tá? Então, ali nós temos os lêmures, né? Os társios, o gibão, o orangotango, tá? O gorila tem mais ou menos 2,6% de diferença de DNA, de diferença de DNA com o homem, apenas 2,6%. E o chimpanzé, comparado à espécie humana, gente, tem só 1,5% de diferença no DNA. Tá? Então, nós somos evolutivamente mais aparentados com quem? Com os chimpanzés. Aqui, pessoal, só mostrando rapidamente para vocês de onde que veio essa separação aí da linha evolutiva do homem com o chimpanzé. Né? Vocês podem observar aqui que a divergência ocorreu entre 8 e 6 milhões de anos atrás. Tá? Perdão, gente. Entre 8 e 6 milhões de anos atrás. A partir de então, gente, eu acompanho a linha em cinza da direita de vocês. Nós temos aí a linha que leva à formação dos chimpanzés, certo? E seguindo a linha vermelha aí, a gente vai ter a ramificação que deu origem ao que nós chamamos de australopitecos, tá? Que na verdade são o quê? São os ancestrais, né? Os verdadeiramente ancestrais da espécie humana. Tudo bem? O fóssil mais antigo de que nós temos registro seria o do Australopithecus afarensis. Já ouviram falar da Lucy? Um fóssil que foi encontrado em 1974. Tá? Ela é o fóssil mais antigo de que nós temos conhecimento. Depois disso, gente, vieram quem? Vieram os representantes do gênero Homo. Tá? Nessa linhagem, essa linha vermelha que a gente segue, ela reta até o topo, lá quando ela começa a ficar pontilhada, está mostrando aí a linhagem que originou o gênero Homo. Nesse gênero Homo aí, pessoal, nós temos o Homo erectus, tá? Nós temos o Homo habilis, nós temos o Homo rudolfensis, o Homo neanderthalensis e o Homo sapiens, certo? Que é a espécie mais recente.
esse Homo neanderthalensis e Homo sapiens, vocês vão encontrar em algumas referências bibliográficas como sendo mesma espécie, tá? Mas subespécies diferentes. Então, pode ser que vocês encontrem Homo neanderthalensis, Homo sapiens neanderthalensis, ou Homo sapiens sapiens. Tá? Por que isso? Existem pesquisas pesquisas na Europa, evidenciando que em alguns indivíduos, de 1 a 4% do DNA é muito semelhante com o do Homo neanderthalensis. Tá? Então, acredita que, em algum momento da evolução, eles conviveram juntos, né? Promoveram esse cruzamento interracial, e daí essa presença desse DNA nessa população europeia. Aqui, pessoal, eu vou falar rapidamente para vocês das características dos principais primatas, né, dos principais hominídeos. Tá? Depois nós vamos passar para a resolução de exercícios. Vocês vão ver que a maioria dos exercícios é interpretação de árvore filogenética, é interpretação de texto. Tá? A gente busca, muitas vezes, a resposta no próprio texto, em um trecho do texto que é dado, ou apenas interpretando a árvore filogenética. Tudo bem? Então, como eu falei para vocês, o mais antigo de que nós temos notícias seria o Australopithecus afarensis. Tá? Esses aqui, eles viviam na África e eles tinham baixa estatura. Aliás, os machos, gente, atingiam no máximo 1,50 m, enquanto as fêmeas atingiam 1,10 m. Tá? Esse Australopithecus afarensis aí, que é a Lucy, que foi encontrada em 1974. Certo? Observe ali, gente, o volume craniano. Tá? Vocês vão ver que à medida que eu for evoluindo, tá, na linha evolutiva dos hominídeos, que esse volume craniano ele vai aumentando. Tá certo? Mas como que aumenta o volume craniano e a caixa craniana continua praticamente do mesmo tamanho? A gente tem um grande volume craniano hoje graças à presença dos giros cerebrais. Tá certo? Foi descoberto também, gente, o Australopithecus africanos. Tá? Esses aqui eles também viveram na África. Tá? Só que o volume craniano deles era um pouco mais... eles tinham um volume craniano um pouquinho maior, 440 centímetros cúbicos. Os dois aqui já tinham postura ereta. Tá? Analisando os fósseis, a gente verifica que os dois tinham postura ereta. Com isso, eles ficavam com as mãos livres, ou para carregar os filhotes, né? Ou para caçar, para se defender. Embora muitos deles tenham alimentação, no início, predominantemente de vegetais. Eles não eram, no início, carnívoros. Tá? Do Australopithecus africanos, o primeiro fóssil que foi descoberto foi de uma criança de aproximadamente 6 anos. Tá certo? O Australopithecus robustus, então, seguinte, na linha evolutiva, tá? Ele apresentava um porte um pouco maior do que os demais. E eles tinham a mandíbula mais proeminente. Observe aqui que o volume craniano deles era um pouco maior. O Homo habilis, ele vem antes na escala evolutiva, embora eles tenham achado fósseis do Homo erectus primeiramente. Daí esse nome por quê? Porque acreditavam que era o primeiro, tá, a ter a postura ereta, a postura que nós adotamos hoje. Tá? O importante aqui do Homo habilis é que ele tinha grande capacidade de produzir objetos a partir de ossos, tá, e até mesmo de pedras. Certo? Observe aí, gente, a evolução do volume craniano dele. De 500 e pouco, passou para 700 centímetros cúbicos. Certo? A partir desse Homo habilis, a gente tem o surgimento do Homo ergaster, tá? Que, de acordo com pesquisas, é o que originou a espécie humana atual. Tudo bem? Próximo. Então, aqui, pessoal, o Homo erectus, esse aqui, ele deixou de viver predominantemente na África e ele passou a se expandir por toda a Eurásia. Tá? Assim como os Homo habilis, eles tinham capacidade de fabricar ferramentas, né, a partir de ossos e a partir de pedras. Mas as ferramentas deles eram muito mais elaboradas do que as anteriores. Então, eles já conseguiam fabricar, por exemplo, enquanto os primeiros conseguiam fabricar lanças, né, ou instrumentos que tinham a fiação de um lado só, esses aqui já conseguiam fazer instrumentos mais elaborados, tá? Pequenas machadinhas, instrumentos dessa natureza. Certo? Acredita-se também que eles foram os primeiros a utilizarem o fogo. Tá? Embora eles tivessem o domínio do fogo, eles não conseguiram suportar a era glacial. E aqui nós temos, a partir dele, o surgimento do homem de Neandertal.
certo? Por que esse nome? Ele foi achado, os fósseis foram encontrados em uma região chamada Neander. Pode passar, Paula. Muito bem, esse homem de Neandertal aqui, gente, é o que vocês já devem ter ouvido falar se referindo a ele como o homem das cavernas, tá? Observe o volume craniano deles, tá? Bem superior aos demais. Tá? A gente teve aí praticamente o dobro do volume craniano comparado ao Homo habilis, por exemplo. Certo? Características físicas dele, gente, era ter o queixo e a testa menor se comparado aos ancestrais. Tá? Embora eles tivessem uma menor estatura, eles tinham muito mais habilidade com relação à construção de ferramentas. Tá? Assim como os anteriores, eles continuaram usando fogo, tá? E eles adotaram o hábito de vestimentas feitas com pele de animais. Tudo bem? Nesse grupo aqui dos homens neandertalenses, dos homo neandertalenses, eles já começavam também os rituais de funerais, tá? Eles enterravam então os mortos, acreditando que dessa forma eles pudessem ganhar uma vida, né, para o lugar para onde eles fossem, certo? Esses neandertais aqui, eles também adotaram o hábito de caça, tá? A partir daí, então, a alimentação, que era predominantemente herbívora, né, já começou a ficar predominantemente carnívora, certo? Agora, por que eles foram extintos, apesar de todo esse desenvolvimento? As condições climáticas, tá, e as competições com outras populações não favoreceram essa espécie. Pode passar, Paula. E aqui é a espécie humana atual, né? Como eu falei para vocês, ou vocês vão encontrar como Homo sapiens sapiens, tá? E Homo sapiens neanderthalensis, ou vocês vão encontrar as duas como espécies distintas, tá? Essa espécie aqui, gente, surgiu entre 150 e 100 mil anos atrás, certo? Então, já tem as características do homem moderno, tá? Observe ali, né? A linguagem que foi desenvolvida antes bem rudimentar, agora ela já é mais complexa, e eles adotaram o hábito de fazer o quê? De ornar, né? De enfeitar as paredes dos locais onde eles moravam, tá certo? Em torno de 12 mil anos atrás, mais ou menos, é que começaram a surgir as primeiras civilizações. Tá? Porque eles conseguiram desenvolver agora a agricultura. Tudo bem, gente? Alguma pergunta? Não? Agora são os exercícios, Paulo. Já? Não, pode passar. Tudo bem, pessoal, vocês já pegaram a folha de exercícios aí, né? Já começaram a resolver? Já? O exercício 1, podemos fazer agora? Assim, a gente vai resolvendo um a um, dando tempinho para vocês resolverem. Certo? Tudo bem, pessoal. Ó, há 3 milhões de anos, os ancestrais dos seres humanos ainda passavam grande parte de suas vidas nas árvores. Mas, de acordo com um novo estudo, é possível que, naquela época, eles já caminhassem como bípedes. Há mais de 30 anos, foi descoberto em Lateole, na Tanzânia, um rastro de pegadas fósseis depositadas há 3,6 milhões de anos e preservadas em cinzas vulcânicas. A importância dessas pegadas para o estudo da evolução humana tem sido intensamente debatida desde então. As pegadas que mostravam clara evidência de bipedalismo, habilidade para caminhar na posição vertical, haviam sido produzidas, provavelmente, por indivíduos da única espécie bípede que vivia naquela época, os Australopithecus afarenses. Essa espécie inclui Lucy, um dos fósseis de hominídeos mais antigos encontrados até hoje, cujo esqueleto é o mais completo já conhecido. Então, de acordo com o texto, as pegadas fósseis encontradas na Tanzânia eram de indivíduos da espécie Homo sapiens. Em nenhum momento do texto nós temos isso sendo falado, né? O homem evoluiu a partir de macacos que viviam em árvores. Né? Nós não podemos falar isso também, porque a gente viu que, no caso da maioria dos primatas, a evolução foi concomitante, né? Ocorreu o surgimento ao mesmo tempo. Os australopitecos afarenses caminhavam na posição vertical. Falei para vocês que os primeiros hominídeos já tinham, né, a posição vertical, e isso conferiu vantagem para quê? Para ter as mãos livres e, consequentemente, exercer outras atividades. Tá? Então, resposta, letra C, pessoal.
A letra D não pode ser por quê? Porque está falando aí, ó, Lucy é o mais antigo fóssil da espécie Homo sapiens já encontrado. Lucy era Australopithecus afarensis. Tá? Na letra E, ó, lúcios da sua espécie não tinham habilidade para caminhar na posição vertical. Aí está contradizendo, né, a alternativa correta. Tá? Então, a Lucy tinha capacidade, sim, de andar na posição vertical. Tudo bem, pessoal? Então, a resposta aqui ficou letra C. Alguma pergunta? A lousa não está funcionando. Não dá. Não tem como mexer com a caneta. Uhum. Pessoal, exercício 2 está pronto? Tá? Vamos fazer? Passa para mim, Paulo, por favor. Tudo bem. Ó, o assunto na aula de biologia era a evolução do homem. Foi apresentada aos alunos uma árvore filogenética, igual a mostrada na ilustração, que relacionava primatas atuais e seus ancestrais. Certo? Então, pessoal, está aqui a árvore filogenética, a legenda. Tá? Eu não vou conseguir escrever para vocês aqui, porque a lousa não está funcionando muito bem. Tá? Mas aí, ó, número 1, símios do Novo Mundo. Número 2, símios do Velho Mundo. Tá? Número 3, aí, fazendo parte de um grupo 1, nós temos o gibão. Tá? Números 4, 5 e 6, do grupo 2, nós temos, respectivamente, o orangotango, gorila e chimpanzé. Certo? Número 7, o homem atual, fazendo parte, então, de um grupo 3, aí, dos hominídeos. Então, após observar o material fornecido pelo professor, os alunos emitiram várias opiniões a saber. A primeira, os macacos antropóides, orangotango, gorila, chimpanzé e gibão surgiram na Terra mais ou menos contemporaneamente ao homem. Voltando lá na árvore filogenética, gente, ó, macaco, gorila, chimpanzé e gibão surgiram concomitante ao homem. Hã? Se vocês olharem aqui a espécie humana, gente, ó, ela surgiu de onde? Ela surgiu aqui, ó, nesse ponto aqui, entre 5 e 10 milhões de anos, né? Os demais não. Observe aqui que o surgimento deles foi anterior. Certo? Então, a número 1 não está correta. Depois, alguns homens primitivos, hoje extintos, descendem dos macacos antropóides. Isso aí está correto? E, pessoal, voltem lá na árvore filogenética e observem, está correto? Paulo, volta para mim, por favor. Volta lá para mim, por favor. Está falando que descendem dos macacos antropóides. Cadê eles? Paulo, volta para... Não. Eu vou olhar aqui que é mais fácil. Uhum. Alguns homens primitivos, hoje extintos, descendem dos macacos antropóides. Isso aí está correto, pessoal? Hã? Certo ou não, gente? Muito bem, então vamos lá. O terceiro. Na história evolutiva, os homens e macacos antropóides tiveram um ancestral comum. Hã? Homens e macacos primitivos. Tiveram um ancestral comum ou não? Sim, né? Não existe relação de parentesco genético entre macacos antropóides e homens. Isso aí está correto? Não, porque na própria árvore evolutiva já mostra uma relação de parentesco para nós. Tudo bem, pessoal? Alguma pergunta aqui? Hã? Nenhuma? Alguns homens primitivos, hoje extintos, descendem dos macacos antropóides. É falsa a 2? Eu falei que estava verdadeira, gente? Desculpa, é falsa. Então, a resposta ficou letra B, 1 e 3 corretas. Tudo bem? Hã? Não entendi. Fala mais alto. Não, pessoal, 1 e 3 corretas. Eu tinha falado que a 2 estava verdadeira, pedi desculpa para vocês, está errado. Certo? 1 e 3 estão corretas, gente. Letra B de bola.
Pessoal, no terceiro exercício está falando o seguinte, ó. Foram feitas comparações entre DNA e proteínas da espécie humana com DNA e proteínas de diversos primatas. Observando a árvore filogenética, você espera que os dados bioquímicos tenham apontado entre os primatas atuais como nosso parente mais próximo, quem, gente? O Australopithecus? Os primeiros que surgiram? Não, né? Chimpanzé? Ramapithecus, gorila ou orangotango? Tá? Voltando na própria árvore filogenética lá do exercício 2, você está indo ao contrário, Paulo. Voltando na própria árvore filogenética do exercício 2, observe ali, pessoal, quem que vocês acham que vai ter maior grau de similaridade genética com a espécie humana que está aqui no número 7? Número 6 aqui, certo? Que seria quem? Os chimpanzés. No comecinho da nossa aula, eu falei para vocês que a gente tem mais ou menos 1,5% de diferença apenas, né? Genética com os chimpanzés. Oi? Nessa árvore filogenética está mostrando só esse. Tá? Dúvida, pessoal? Então, a resposta do exercício 3, letra B. O quarto exercício está falando o seguinte, ó, se fosse possível a uma máquina do tempo percorrer a evolução dos primatas em sentido contrário, aproximadamente quantos milhões de anos precisaríamos retroceder, de acordo com a árvore filogenética apresentada, para encontrar o ancestral comum do homem e dos macacos antropóides, gibão, orangotango, gorila e chimpanzé. Tá? Novamente, analisando a árvore filogenética, quantos milhões de anos a gente teria que voltar, tá, para encontrar aqui o ancestral comum dos números 3 ao número 7? A gente teria que voltar aproximadamente. A gente teria que voltar aproximadamente o quê, pessoal? 15 milhões de anos, tá? Que é quando começam aqui as divergências. Tudo bem? Alguma pergunta? Então, a resposta aqui do exercício 5, do exercício 4, perdão, letra C. Tem que voltar 15 milhões de anos. O quinto exercício, gente, está falando, ó, à luz do conhecimento atual, observe a ilustração abaixo e aponte a alternativa que melhor responde à pergunta. O homem é originário do macaco? Então, pessoal, essa figura aí, vamos analisar primeiro. Vocês acham que essa figura está correta ou não? Não está correta? Por que ela não está correta? A figura está dando a impressão de que o homem surgiu realmente do macaco, né? Que houve a evolução do macaco para chegar na espécie humana atual. Não é isso? E hoje nós sabemos que não foi exatamente isso que aconteceu. Né? Que a gente tem ali, ao mesmo tempo, surgindo, além da espécie humana, outras espécies de primatas. Tá? Então, na letra A está falando o seguinte, ó, a espécie Homo sapiens se distingue de outros hominídeos e, portanto, não se originou dos macacos, que são primatas. Tá? Tá errado por quê, gente? Porque tá falando, nessa frase aí está dando a entender que a espécie humana não é um primata. Né? Na letra B está falando o seguinte, os gêneros Homo e Australopithecus representam o homem moderno e conviveram na mesma época com os macacos. Assim, não são seus descendentes. Né? Gênero Australopithecus, homem moderno. Tá? Errado aí, né? Chimpanzés são bípedes e parecidos morfologicamente com o homem. Portanto, os chimpanzés deram origem ao homem. Na escala evolutiva, eles surgiram aproximadamente na mesma época. Tá? Então, a letra C também está incorreta por esse motivo. Letra D. Os seres humanos e chimpanzés possuíam um ancestral comum e divergiram ao longo da evolução. Tá? Exatamente o que nós acabamos de comentar na letra C. Então, a resposta correta, pessoal, letra D de dado. Dúvidas? Nós podemos continuar? Sexto exercício está falando aí, ó, há cerca de 40 mil anos, duas espécies do gênero Homo conviveram na área que hoje corresponde à Europa, o Homo sapiens e o Homo neanderthalensis. Há cerca de 30 mil anos, os neandertais se extinguiram e tornamos-nos a única espécie do gênero.
No início de 2010, pesquisadores alemães anunciaram que, a partir de DNA extraído de ossos fossilizados, foi possível sequenciar cerca de 60% do genoma do Neandertal. Ao comparar essas sequências com as sequências de populações modernas do Homo sapiens, os pesquisadores concluíram que de 1 a 4% do genoma dos europeus e asiáticos é constituído por DNA de neandertais. Contudo, no genoma de populações africanas não há traço de Neandertal. O que eu comentei com vocês também no início da aula. Isso significa que, letra A, os Homo sapiens teriam migrado da Europa e Ásia para a África, lá chegando, entrecruzaram com os Homo neanderthalenses. Está errado porque, gente, é o contrário, né? O sentido contrário aí da migração. Então, os Homo sapiens que teriam migrado da África para a Europa, lá chegando, entrecruzaram com os Homo neanderthalenses. Certo? Resposta, então, letra B. Tá? Lembrando mais uma vez que em algumas referências bibliográficas, em alguns livros, vocês vão encontrar que o Homo sapiens e Homo neanderthalenses, eles são de mesma espécie, tá? Os dois Homo sapiens, mas de subespécies diferentes. Certo? Alguma dúvida nas outras alternativas, gente? Não? Então, para responder as questões 7 e 8, a gente vai analisar esse quadro aí. Né? Na questão 7, pessoal, observe aqui, só antes da gente seguir em frente, que a gente está considerando aqui 4 bilhões e 600 milhões de anos a formação da Terra, certo? Os primeiros vestígios de vida, mais ou menos 1 bilhão de anos depois, tá, aproximadamente, e lá no tempo zero a gente tem o quê? A fauna e a flora atual. Tá? É importante a gente ter esses parâmetros aqui para a gente poder responder principalmente a questão 8. Então, considerando o esquema anterior... Próxima, Paula. Considerando o esquema anterior, assinale a opção correta. Falando aí, ó, quando os primeiros hominídeos apareceram na Terra, os répteis já existiam há mais de 500 milhões de anos. Isso aí está certo? Hã? Vamos voltar aqui. Aparecimento dos répteis aqui, ó, pessoal. Há mais de 500 milhões de anos? Não foi, né? Quando a espécie Homo sapiens surgiu no planeta, América do Sul e África estavam fisicamente unidas. Lá na tabela, se a gente observar aqui a paleogeografia, a gente já teve o quê? Quando a espécie humana surgiu, né, a gente já tinha aqui alguns continentes formados. Certo? Letra C. No pré-cambriano surgiram, em meio líquido, os primeiros vestígios de vida no planeta. Lá no pré-cambriano, lá no começo, né, está falando aqui, ó, 3 bilhões e 500 milhões de anos surgiram os primeiros vestígios de vida. Tá? Tinha algum continente formado aqui? Não. Né? Vocês viram no comecinho do ano, em Origem da Vida, que a vida começou em meio aquático. Né? Mais alguma dúvida, gente, nessa questão? Então, a resposta, letra C. Oitavo exercício, pessoal. Entre as opções a seguir, assinale a que melhor representa a história da Terra em uma escala de 0 a 100, com comprimentos iguais para intervalos de tempo de mesma duração. Tá? O que a gente vai fazer para resolver esse exercício aqui? Lá no começo, eu falei para vocês da tabela, né? O tempo zero aqui, então, tá? 4 bilhões e 600 milhões de anos atrás, a formação da Terra. Tá? Aqui, gente, ó, no 100, a gente tem o quê? Formação da fauna e da flora atuais. Tá? Desses 4 bilhões e 600 milhões de anos aqui, se a gente for marcar aqui, ó, a metade desse tempo, vai dar aproximadamente quanto? 2 bilhões e 300 milhões de anos, não é isso? Voltando lá na tabela, pessoal, a gente tem que os eucariontes surgiram quando? Os primeiros eucariontes. Aqui, ó, aparecimento de organismos eucariontes, ó, mais ou menos 2 bilhões de anos, não é isso? Bom, então, os eucariontes, tá? Eles surgiram após essa primeira metade ou antes? Hã? Eles surgiram, pessoal, depois, tá? A metade aqui desse tempo seria o quê? Ó, dias atuais, 4 bilhões e 600 milhões de anos atrás.
a metade aqui, ó, número 50, corresponderia a quê? 2 bilhões e 300, não é isso? Eles surgiram há 2 bilhões de anos, pessoal. Então, é para trás. Eles surgiram, pessoal, há 2 bilhões de anos. Então, ele tem que estar aonde? Mais próximo dos dias atuais, não é isso? Então, ele vai estar um pouquinho aqui, ó, acima de 50%. Certo? Isso. Pessoal, surgiu aqui, então, ó, um pouco acima dos 50. Todo mundo entendeu até aqui? Muito bem. Então, a gente já elimina o quê? Letra A, letra C e a letra E. A gente fica com B e D, não é isso? Vamos analisar agora, pessoal, aqui, ó, os primeiros peixes. Vamos analisar, voltando lá na tabela, quando que surgiram os primeiros peixes? Você volta na tabela para mim. Os primeiros peixes, eles surgiram aqui, pessoal, ó, um pouco acima ali de 430 milhões de anos. Não é isso? Agora vamos voltar lá nas alternativas. Na letra B, certo? E na letra D. Os primeiros peixes, bom, não tem como a gente distinguir por quê. Eles estão ali mais ou menos na mesma região, né? Então, vamos analisar ali os primeiros vestígios de vida, pessoal. Os primeiros vestígios de vida, vocês acham que corresponde, de acordo com a análise da tabela, a letra B ou a letra D? Os primeiros vestígios de vida surgiram aqui, ó, há 3 bilhões e 500 milhões de anos. Tá? Então, significa o quê? Significa que passou... Fazer o que mais fácil para vocês. Ó, 50 corresponde aqui a 2 bilhões e 300, não é isso? Se eu dividisse isso no meio de novo, ia dar quanto? 1.150, não é isso? Bom, esse aqui surgiu quando? Os primeiros vestígios de vida. 3 milhões e meio, mais ou menos, não é? Corresponde, pessoal, a essa faixa aqui, aproximadamente. Tá? Se eu pegar aqui, ó, 2 milhões e 300, 4 milhões e 600, tirar esse pedaço aqui, ó, que corresponde a 1.000 e pouco, tá? Eu vou ter aqui um intervalo de 1 milhão e pouco de anos entre a formação da Terra e os primeiros vestígios de vida. Tá certo? O que não corresponde aqui é a letra D. Tá? Na letra D, esse intervalo está muito menor. Entenderam, gente? Tá? É só a gente pegar aqui e substituindo os valores. Aí a gente chega na resposta correta, que é a letra B. Não ficou claro para alguém esse exercício? Alguém tem alguma pergunta? Não está dando para escrever. Alguma pergunta, pessoal? Vocês querem que explique de novo? Aqui. Resposta certa é a letra B. Tá? Por que a letra B, pessoal? Vamos analisar de novo aqui? 4 bilhões e 600 milhões de anos de formação da Terra, que no 100, gente, corresponde aos dias atuais, ó, fauna e flor, certo? Dividindo isso aqui ao meio, tem mais ou menos o quê? 2 bilhões e 300 milhões de anos, não é isso? Se vocês observarem, os eucariontes surgiram quando? Há 2 bilhões de anos, certo? Então, ele vai estar um pouco mais próximo dos dias atuais, certo? Os peixes, gente, não tem como a gente pegar como parâmetro, por quê? Sobrou a alternativa B e D. E eles estão aqui, ó, alinhados, né? Então, vamos analisar aqui os primeiros vestígios de vida, tá? Surgiu quando, gente? 3 bilhões e 500, dá mais ou menos 1 bilhão e 100 de anos, tá? Vai corresponder mais ou menos aqui, ó, gente, a 25% desse tempo, tá? Então, o que está mais aqui, o que mais se aproxima da resposta correta é a letra B, tá? Porque na letra D a gente tem a impressão aqui de que formou a Terra e pouco tempo depois já surgiram os primeiros seres vivos, certo? Podemos passar para o próximo? Então, o nono exercício, pessoal, fala o seguinte: observe o gráfico abaixo que demonstra a evolução da variação do tamanho do crânio em relação à massa corporal entre espécies de 3 grupos de hominídeos.
Então, está mostrando aí, ó, 3 grupos distintos, tá? Aqui, ó, representado por bolinhas, né? O gênero, o grupo Homo, tá? Por losangos, os australopitecos, e por triângulos, os grandes macacos. Tá? E analisando esse gráfico, nós vamos agora tentar descobrir qual que é a afirmativa incorreta, certo? No Homo, houve proporcionalmente maior aumento percentual do crânio em relação ao corpo. Ou seja, pessoal, quanto maior o volume craniano, o crescimento do corpo acompanhou esse aumento? Acompanhou, não é? Então a letra A está correta, certo? À medida que aumentou o volume craniano, o corpo também foi aumentando. Os australopitecos têm crânios menores para o tamanho de seus corpos do que os macacos. Pessoal, cadê os australopitecos? Aqui os losangos, certo? Os macacos, representados por triângulos. Nessa alternativa está falando assim que eles têm crânio menor para o tamanho dos corpos comparados aos macacos. Se a gente fizer aqui, traçar linhas retas, a gente vai ver que a afirmativa está incorreta. Por quê? Observe aqui, pessoal, o volume craniano em relação ao corpo dos australopitecos. Ó, se a gente pegar esse aqui, por exemplo, ó, ele está maior do que se a gente comparar com esse macaco aqui. Tudo bem? Então, a resposta incorreta é a letra B. Na verdade, aqui teria que ser afirmado o inverso, tá? Alguma dúvida, pessoal? Nenhuma? O 10º exercício fala o seguinte, ó, figura abaixo mostra uma das possíveis hipóteses sobre a filogenia dos primatas com origem no Velho Mundo, um grupo chamado de Cercopithecidae. Baseando-se nessa filogenia, agora nós vamos procurar a afirmativa correta, tá? Então fala aí, ó, o homem surgiu antes dos outros primatas na história evolutiva do grupo? Analisa a árvore filogenética aqui, pessoal. O homem surgiu antes de todos? Não, né? O gorila é mais próximo filogeneticamente do homem e do chimpanzé do que do orangotango e do gibão. Tá certo? Tem maior similaridade entre esses dois aqui, ó. Começou de novo. Tem maior similaridade entre homem, chimpanzé e gorila ou entre gibão, tá? Orangotango e gorila? Se vocês observarem aqui, gente, a separação entre o gibão, orangotango e gorila ocorreu primeiro, não é? Do que a separação entre gorila, homem e chimpanzé. Conseguem enxergar isso? Então, o gorila realmente é mais próximo de quem? Do homem e do chimpanzé. Resposta, letra B. Dúvidas, pessoal? O chimpanzé é mais próximo filogeneticamente do gorila do que o homem? Observe aqui a separação de gorila, certo? Chimpanzé e homem. Ocorreu primeiro, não é? A separação do gorila aqui, a divergência do gorila ocorreu primeiro, para depois ocorrer o quê? A separação, a divergência do chimpanzé e do homem. Então, por isso que não pode ser letra C. Mais próximos dos chimpanzés do que do gorila. O ancestral comum. Não, gorila, homem e chimpanzé tem um ancestral comum. Certo? Pessoal, mais alguma pergunta? Então, a resposta aqui é letra B. Pode passar, Paula. Pode. Pessoal, 11º exercício. Ó. É comum que os livros e meios de comunicação representem a evolução do Homo sapiens a partir de uma sucessão progressiva de espécies, como na figura abaixo. Então, aquela mesma figura que a gente viu anteriormente, né? Então, dá a impressão aqui de que a evolução, né, do macaco deu origem à espécie humana atual. Certo? Então, coloca-se na extrema esquerda da figura as espécies mais antigas, indivíduos curvados, com braços longos e face simiesca. Completam-se a figura adicionando sempre à direita as espécies mais recentes, os australopitecos, quase que totalmente eretos, tá? Os neandertais, e finaliza-se com o homem moderno. Pessoal, essa representação, ela está adequada ou inadequada? Ela é inadequada, não é? Inadequada. Então, vamos lá, vamos analisar então a letra C, letra D e letra E.
Na letra C, está falando o seguinte: algumas das espécies representadas na figura estão extintas e não deixaram descendentes. A evolução do homem seria mais bem representada inserindo-se lacunas entre uma espécie e outra, mantendo-se na figura apenas as espécies ainda existentes. Não seria uma árvore filogenética representada adequadamente, certo? Na letra D está falando o seguinte, ó, a representação é inadequada porque algumas das espécies representadas na figura podem não ser ancestrais das espécies seguintes. A evolução do homem seria mais bem representada como galhos de um ramo, com cada uma das espécies ocupando a extremidade de cada um dos galhos. Resposta letra D, pessoal. Como nós vimos nas outras árvores filogenéticas, tá? Não faz sentido a gente pegar uma linha reta, né, e falar que a evolução do homem ocorreu dessa forma, linearmente. Tudo bem? Alguma pergunta? Então, vamos lá, gente. Exercício 12. Apesar do acúmulo de estudos sobre a evolução dos seres vivos e de uma série de evidências coletadas desde a época de Darwin, observa-se uma onda de posicionamentos contrários às teorias evolucionistas. Em vários estados dos Estados Unidos e um estado do Brasil, por exemplo, foi incluído o ensino do criacionismo por decisão governamental. Um dos professores que ensinará o criacionismo em uma dessas escolas brasileiras afirmou: "Tenho certeza de que minha avó não era macaca." No entanto, a partir dos estudos de evolução dos primatas, em particular, podemos afirmar que, letra A, pessoal, os macacos originaram-se tanto na América quanto na África, assim como os humanos, o que reforça a hipótese de existência de um ancestral comum. Letra A não pode, né? A gente viu lá no começo da aula, onde que surgiram, gente, os primatas? África. Depois aqui, ó, humanos e macacos têm o mesmo ancestral, uma vez que o tamanho do cérebro dos macacos é muito próximo do tamanho do cérebro dos humanos. Errado isso aí, pessoal. Geneticamente, alguns macacos são muito próximos dos humanos, o que se considera como uma evidência em termos de ancestralidade comum. Algumas espécies, né, são realmente muito parecidas, tá? Geneticamente parecidas, né? Então, isso aí é o quê? Mais um indício de que houve um ancestral em comum. Resposta letra C, pessoal. Alguma pergunta? Dúvidas? Então, vamos lá, gente. Exercício 13. Foi proposto um novo modelo de evolução dos primatas, elaborado por matemáticos e biólogos. Nesse modelo, o grupo de primatas pode ter tido origem quando os dinossauros ainda habitavam a Terra e não há 65 milhões de anos, como é comumente aceito. Então, examinando essa árvore evolutiva, podemos dizer que a divergência entre os macacos do Velho Mundo e o grupo dos grandes macacos e de humanos ocorreu há aproximadamente quanto tempo, pessoal? A divergência dos macacos do Velho Mundo e dos grandes macacos e humanos. Vai ocorrer, se a gente traçar uma linha reta aqui, dá mais ou menos o quê? 40 milhões de anos, certo? 60, né, como está em intervalos regulares, 50, 40 milhões de anos. Tudo bem, gente? Dúvidas? Uh, 14º exercício fala o seguinte. A taxonomia evolutiva tradicional dos primatas antropóides coloca os humanos, gênero homem, e seus ancestrais fósseis imediatos na família Hominidae. Os gibões, gênero Ilobates, na família Ilobatidae. E os chimpanzés, gênero Pan, gorilas, gênero Gorila. E orangotangos, gênero Pongo, na família Pongidae. Todavia, essas análises morfológicas e moleculares resultaram na seguinte filogenia. Então, a gente tem essa árvore filogenética aqui. Com base no texto e de acordo com essas relações filogenéticas, é correto afirmar que uma revisão taxonômica dos primatas antropóides deveria agrupar orangotangos, gibões, na família Ilobatidae. Aqui a gente vê, gente, que tem uma separação, tá? Bem antiga ocorrendo. Então, a gente não pode agrupar esses dois, tá, na mesma família. Depois aqui, orangotangos, gibões e gorilas, orangotango, gibões e gorilas, em um táxon específico.
Dá para a gente agrupar esses três aí em um táxon específico, no mesmo táxon? Não tem como, tá? Observe aqui, a separação de gibão em uma determinada época, depois originou aqui um ramo para os orangotangos, posteriormente a gente teve uma outra separação que formou os gorilas. Então não dá para a gente agrupar no mesmo táxon, certo? Na letra C está falando aí, ó, humanos, chimpanzés e gorilas na mesma família. Esses aqui dá para a gente agrupar na mesma família. Observem aqui, pessoal, ó, que a divergência ocorreu ao mesmo tempo. Tá? Então, resposta aqui, letra C. Dúvidas, pessoal? Tudo certo? E o último exercício, vamos lá, ó. Então, de novo, uma árvore filogenética, certo? Mostrando aqui, então, gente, ó, inclusive, outros seres vivos que não os primatas, né? Ali, os camundongos. Então, de acordo com a figura anterior, analise e assinale as proposições corretas. Então, vamos lá. Ó, a espécie humana e os camundongos originaram-se de um mesmo ancestral. A gente pode falar que eles são originados do mesmo ancestral? Hã? Voltando lá na árvore filogenética, observe aqui, ó, a espécie humana e camundongos, né? Vai chegar um momento aqui que eles têm realmente um ancestral comum. Então, não está errado falar isso. Certo? Não está errado falar isso. Os chimpanzés compartilham maior número de genes com gorilas do que com a espécie humana, pois a distância entre gorilas e chimpanzés é menor que a distância entre os chimpanzés e a espécie humana. Pessoal, de acordo com a árvore filogenética, quem é que está mais próximo? Aqui, ó, chimpanzé e espécie humana ou chimpanzé e gorila? Chimpanzé e espécie humana, tá? Então, a alternativa 2 está incorreta. Certo? Os primatas mais evoluídos são os da espécie humana, seguidos dos chimpanzés, dos gorilas, dos orangotangos e, finalmente, dos macacos do Velho Mundo. Isso está correto? A gente pode afirmar que a espécie humana ela é a mais evoluída de todas? Pessoal, o conceito de evolução biológica é o quê? Basicamente, um indivíduo que vai se adaptar a um ambiente que tem constante transformação. Né? A gente não pode, só com esse conceito, afirmar que a espécie humana é mais evoluída. Tá? Mais complexa, sim, mais evoluída não. Até porque, se você observar aqui, ó, a gente tem duas espécies distintas surgindo ao mesmo tempo. Certo? Alguma pergunta, pessoal? Então, mais evoluído com relação aos macacos, a gente não pode falar. Então, o 4 está incorreto também. O 8, gente, na escala evolutiva, os macacos mais próximos da espécie humana são os chimpanzés, seguidos dos gorilas e dos orangotangos. Bom, aqui então a gente tem primeiro aqui a maior similaridade com os chimpanzés, né? Depois com quem, gente? Com os gorilas, né? E por último aqui, ó, a distância maior com os orangotangos. Tá certo? Então, o item 8 também está correto. E no 16 fala o seguinte, a espécie humana originou-se dos chimpanzés, que se originaram dos gorilas, que se originaram dos orangotangos, que por sua vez se originaram dos macacos do Velho Mundo. Está dando a impressão aí, gente, daquela figura onde a gente tem aquela linearidade, né, onde a gente tem uma espécie evoluindo e se transformando em outra. Né? Então, o item 16 está incorreto. A gente vê aqui que é uma ramificação e não uma reta, né, para a origem das espécies. Pessoal, alguém tem alguma pergunta para fazer? Você não pode falar aqui porque, olha aqui, chimpanzé e homem, por exemplo, vamos analisar só esses dois, surgiram praticamente ao mesmo tempo. Tá? Evolução biológica é o quê? O indivíduo se adaptar ao ambiente que ele vive, e esse ambiente está em constante transformação. Se você falar hoje que a espécie humana é mais complexa, está correto. Agora, falar que é o mais evoluído só com base na árvore filogenética, você não pode falar, tá? Já que os dois apareceram praticamente ao mesmo tempo. Certo? Pessoal, alguma pergunta mais? Nenhuma? Pessoal, era isso que a gente tinha para falar para vocês. Eu peço desculpa mais uma vez, tá? Pelo atraso, a gente teve alguns problemas, tá? Pela lousa também. Eu espero que das próximas vezes a gente não tenha esses contratempos, tá? Obrigada pela atenção de vocês.